a cevada, enfim, ele pediu a Deus muitos sinais, né, para que ele pudesse entrar na batalha, tá certo? Porque Israel estava tão oprimida pelos midianitas que eles estavam malhando o trigo no lagar. Olha só que absurdo, né? Não se malha o trigo no lagar, o trigo se malha na eira, tá certo? E nós estamos falando da época dos juízes. Gideão foi um dos juízes de Israel, tá certo? O total de número de juízes de Israel foi 15, tá certo? 15 foram o número de juízes de Israel. O primeiro, quem se lembra? Otoniel. O último, Sansão, tá certo? Então foi durante esse período que Israel sofria muitos ataques dos seus inimigos. Por quê? Com a morte de Josué, o povo de Israel começou a fazer o que queria, cada um fazia o que queria, né? E aí, ao final do período dos juízes, o povo pediu o que para si? Um rei, né? E aí começa a história da monarquia, Saul, Davi e Salomão, tá certo? Então, essa região que nós estamos, gente, é a região do livro dos juízes, né? Então aí Gideão chega com seus 300 homens e Deus fala assim, Gideão, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos fazer uma separação. Porque o negócio não é quantidade, o negócio é qualidade. Tem muita gente aí, vamos liberar essa galera toda, tá certo? E aí ele fez um teste. Vocês se lembram qual foi o teste? Mas como que ele tinha que beber água? Trazer água na boca, tá certo? De que maneira? Sim, beber igual cachorro. Então ele tinha que agachar. Ele não tinha que ajoelhar. Os que ajoelhou, o que aconteceu? Dispensado. Vocês sabem o porquê? Qual que foi o critério dessa eleição? Por quê? Por que que Deus falou, esses que ajoelharam estão fora? Duas coisas. Primeiro, quando você agacha para tomar água ao cachorro, lembre-se que nós estamos em guerra. O povo de Israel estava em guerra. Então, quando você abaixa para tomar água, você tem que abaixar de uma maneira que você esteja olhando o que está ao seu redor. Você não pode abaixar assim, afoito e não fazer nada, vem um inimigo e te mata. Primeiro. Segundo, o povo judeu, desde aquela época até o dia de hoje, o povo judeu não se ajoelha para nada. O povo judeu não se ajoelha, tá certo? Quando vocês vão ir ao muro, quando vocês chegarem no muro, vocês vão ver que os judeus estão tendo o tempo todo assim, ó. Sim ou não? Vocês já viram? Sim. Tá certo? Por que que eles estão tanto tempo assim? Alguém sabe me dizer? Porque quando eles estão orando, o corpo também está adorando. Porque existe um versículo na Bíblia que diz assim, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E esse movimento é como se fosse o movimento de uma chama, né? E vocês já viram que a chama, Sim. ela só pode existir quando há o quê? Oxigênio. Quando você não tem oxigênio, não tem. Então, a oração seria o oxigênio, tá certo? Eles estão todo o tempo assim, ó, nesse movimento lá no muro. Mas você não vai ver nenhum judeu lá ajoelhado, tá? Agora, a segunda explicação do porquê não se ajoelhar, alguém sabe? Porque vocês se lembram que depois lá na frente, tá certo? No livro dos reis ainda, não é? Quando Deus fala para Elias assim, Elias queria se matar, vocês lembram disso? Elias diz assim, Elias, volte para lá, que ainda existem 7.000 que não se ajoelharam diante de Baal. Ou seja, ajoelhar-se nessa época que nós estávamos, ok? Ajoelhar nessa época significava o quê? Que a pessoa tinha tido contato com Baal. Porque isso não é algo típico dos judeus, certo? Então por isso que esse método, essa separação foi então, essa separação, esse foi o método e essa explicação do porquê foi esse método, tá certo? gente? Aí Gideão colocou o pessoal de lado e com os 300, né? Tocando essas tochas e com fogo. E eles falam, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. E aí então eles conseguiram ganhar a batalha contra os midianitas, tá certo? Ok? Apóstolo, com o senhor. Gente, Brasil, alguma pergunta?